Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Você que estava acompanhando as emoções de Três Vezes Ana, continue com a gente. Hoje é quarta-feira, 21 de junho, e a partir de agora eu, Soane Guerreiro, te mostro as principais notícias do DF em torno que movimentaram o dia. Vem comigo! Uma criança de 9 anos foi encontrada abandonada em casa em Santa Maria. Foi uma denúncia anônima que levou a polícia até o local. O menino foi encontrado em condições insalubres e logo depois a avó da criança e o conselho tutelar chegaram à residência. A mãe é usuária de drogas e não foi localizada. Os conselheiros tutelares ouviram a criança e a encaminharam para um abrigo. A Polícia Civil agora investiga o caso. E para quem viaja de avião, um dos momentos mais tensos é despachar e depois retirar malas nos aeroportos. Tem o risco de desvio, do furto, de estragar as malas, enfim. Quando não acontece o pior, né? A troca de malas deixando você numa situação bem complicada, dependendo ali do que tem na bagagem. Lembra do caso das amigas de Goiânia que ficaram presas na Alemanha porque trocaram as malas delas no aeroporto? Então, o governo federal lançou hoje um programa para aumentar o nível de segurança nos principais terminais brasileiros. Vanessa Vitória conta pra gente como vai funcionar, então, esse programa diretamente lá do aeroporto de Brasília. Boa noite. Olá, Soane, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Então, esse programa já começou a ser implementado, não aqui em Brasília, mas em Guarulhos. O aeroporto internacional foi escolhido porque é o que tem mais movimento, tanto de aeronaves quanto de passageiros em todo o país. Agora eu vou falar para vocês quais são as principais medidas. Olha só, entre elas estão, nessa primeira etapa, o aumento no número de câmeras de segurança, identificação com chave de acesso individualizada aos sistemas de bagagem, restrição ao acesso de celulares e tablets em locais estratégicos e entrada centralizada ao terminal de cargas, inspeção de bagagens nas esteiras, além de acesso biométrico de funcionários às áreas restritas. As ações vão sendo implementadas por etapas e a previsão é que todas estejam em uso até o fim do ano que vem. No fim do programa, já deve ter no aeroporto um sistema de detecção automatizada de explosivos e melhorias no sistema de transporte e de bagagens. Inclusive, Soane, a gente conversou aqui com alguns passageiros e eu separei dois para dar a opinião a respeito dessas medidas. Eu vou falar aqui com a Francisca. Francisca, a gente conversou um pouquinho antes. Como é que você avalia esse programa? Boa noite. Boa noite. Realmente, Vanessa, é muito importante porque você imagine, a gente vai viajar, né? E sua bagagem, de repente, é extraviada. Então, a segurança é muito importante, essa decisão foi assertiva. Está de parabéns. E aí você comentou, Francisco, que outras medidas devem ser adotadas como esta, só que em outros transportes, como o rodoviário, por exemplo. Sim, realmente, porque a maioria da nossa população ela viaja de transporte terrestre. Então, como foi implementado nos aeroportos, eu assim acredito que seria benéfico também para a nossa população, não somente do DF, mas do país inteiro na aviação. Muito obrigada, viu? Vem cá, Ricardo. O Ricardo é do Paraná. Soane, ele já está quase voltando para casa. E o que você acha dessas medidas que a gente conversou? Uma boa noite. Creio que é de grande valia, porque o que vem para somar, para melhorar a vida das pessoas, dar mais segurança, é importante. Um programa muito importante, hoje lançado em Guarulhos, correto? Que vai ser agora no Brasil todo agora. Você estava comentando, Ricardo, que você deixa a bagagem ali e não sabe o que acontece. Nós deixamos a bagagem antes de embarcar ali, entregamos, nós não sabemos o que acontece, pode acontecer extravio, ou o caso da Alemanha, das duas jovens que saíram de Guarulhos, que trocaram as malas com drogas. Então é mais segurança para nós, passageiros, se complicar, para todo mundo, é de grande valia para o Brasil. Muito obrigada. Boa viagem para você. Obrigada, Francisca. Então, Soane ouviu aí a opinião dos passageiros e a expectativa de investimento aí para o programa inicial, viu? De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, é de 40 milhões de reais. Eu volto com você. Obrigada, VV. Com certeza, com tudo isso implantado, vai trazer mais segurança, né? Quando a gente embarcar, né, nesses voos, em especial para voos internacionais.
E na BR-070, em Ceilândia, pedestres pedem a construção de uma passarela. O trânsito é intenso e para atravessar a rodovia, muita gente se arrisca, sem contar o tempo que demora. Tayane Melo. Cenas como essa têm sido comuns aqui na BR-070, em Ceilândia Norte. As pessoas precisam atravessar correndo no meio da via sem passarela, o que causa medo e acidentes. Tem gente que fica até meia hora tentando atravessar. O trecho da BR é de grande movimentação. Está localizado próximo a um atacadão e um parque recreativo, sem contar os pontos de ônibus. Por aqui, o pedido é só um. Não há passarela, tanto lá na frente, né, como aqui, só vai existir uma lá, onde não atende esse fluxo para pegar as duas linhas. Aqui tem muitos acidentes, né? Tanto em relação ao pedestres quanto ciclistas. E assim, é complicado, né? A gente só quer uma solução para isso. Por toda a BR é possível ver homenagens como essa a pessoas que faleceram devido à falta de ciclovias e passarelas. Essa bicicleta homenageia um ciclista que passava todos os dias aqui na BR. Mesmo utilizando o acostamento, ele foi atropelado e morreu no local. A preferência aqui é para a vida, não. Na verdade, nós somos vítimas, nós não temos passarela, nós não conseguimos atravessar a via. Nós nos arriscamos todos os dias, dia e noite, nessa via. Os líderes comunitários cobram uma solução para dar segurança a moradores que precisam se arriscar todos os dias. Uma passarela da vida. Durante esses 4, 5 meses já teve muitos atropelamentos, até morte no local. Nós queremos uma passarela ainda esse ano. Peço que as autoridades competentes, o DENIT, venham nos ajudar nesse sentido, atender o pedido da população. É muito risco mesmo, né? Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou que tem feito estudos para a instalação de passarelas na BR-070, mas ainda não há previsão de quando essas obras vão começar. A polícia prendeu em flagrante o homem que matou a companheira por não aceitar o fim do relacionamento. O caso foi em Vicente Pires e o crime ocorreu em frente aos 3 filhos do casal, de 12, 13 e 14 anos. Depois de atacar a mulher com várias facadas, o criminoso Celi Costa do Nascimento, de 41 anos, fugiu a pé do local, mas foi localizado minutos depois. Eles estavam juntos há 19 anos. Esse é o 16º caso de feminicídio no DF só este ano. Agora tem gente que descumpre a lei e ainda não tem o mínimo de cuidado. Em Ceilândia, um carroceiro abandonou um cavalo no meio da rua depois que o animal ficou ferido ao sofrer um acidente enquanto puxava a carroça. De acordo com a PM, o cavalo foi abandonado no meio da rua depois de machucar a pata. Ele estaria puxando uma carroça. O autor fugiu e está sendo procurado pela polícia. A Secretaria de Agricultura pegou o animal e levou ao veterinário para tratá-lo. No DF, é proibido o tráfico de veículos de tração animal. Em caso de maus tratos, a multa pode chegar a 40 salários mínimos. A Secretaria de Educação afastou 2 servidores investigados em um suposto esquema de fraude em compra de imóveis em regiões administrativas do DF, no entorno e na própria secretaria. Foram cumpridos hoje 14 mandados de busca e apreensão. Quem mostra é a Kátia Gomes. As investigações apontam que os suspeitos teriam aumentado o valor das compras em 88%, passando de 21,6 milhões de reais para 40,7 milhões. A polícia investiga se a compra chegou a ser finalizada. No ano passado, a administração, a Secretaria de Educação, ela lançou um edital, uma licitação, solicitando o registro de valores de imobiliários. Em dezembro, essa ata de registro foi publicada com alguns vencedores. Uma dessas empresas que ganhou um grupo desses imobiliários, ela, em abril desse ano, solicitou repactuação desses valores. Segundo a Polícia Civil, para que o esquema funcionasse, foram usadas 5 empresas com vínculos entre si e que aparentemente não exercem nenhuma atividade. Além disso, 3 delas tinham endereços comerciais no mesmo prédio da empresa que foi vencedora do processo. Também foi identificado que o responsável contábil por essa empresa trabalha para outras 3 instituições envolvidas nas investigações. 2 investigados eles foram afastados da função pública, bem como também
proibido o acesso dele à sede da Secretaria de Estado. Em nota, a Secretaria de Educação informou que tem colaborado com as investigações, mas que não realizou a compra dos mobiliários citados. Afirmou ainda que as providências administrativas vão ser tomadas pela pasta. A SEB-IPES vai ser responsável pela iluminação pública do DF pelos próximos 30 anos. O projeto do Executivo, que prevê a concessão do serviço, foi aprovado na Câmara Legislativa e agora só precisa da sanção do governador. Vamos conversar com a repórter Natália Fruê. Natália, a SEB-IPES já fazia esse serviço, né? Então conta pra gente o que é que muda a partir de agora. Boa noite para você. Oi, Soane, boa noite para todo mundo. Na prática, o que acontece? Ela faz esse serviço, mas fica vinculada à Secretaria de Obras do Distrito Federal e perde autonomia. Com essa aprovação do projeto de concessão, a SEB vai poder fazer a gestão dos recursos, aquela taxa de iluminação pública que a gente paga, a SEB vai poder administrar, o que torna, segundo a própria companhia, mais rápido a aplicação dos recursos, pensar projetos de iluminação pública para o Distrito Federal, aquela iluminação, aquele problema, né, de alguém que nos acompanha. A gente sabe que o morador muitas vezes não consegue a reposição de uma lâmpada perto da sua casa e acaba esperando por semanas. Isso tudo, segundo a Companhia Energética de Brasília, deve ficar mais rápido o atendimento à população. Existe uma promessa de que nos próximos 2 anos, com essa concessão, possam ser feitos investimentos na ordem de 350 milhões de reais em 370 mil pontos de iluminação pública aqui do Distrito Federal. E a promessa também é que com essa autonomia para gerir esses recursos pagos pela taxa de iluminação pública, que os pontos onde existem, né, os postes, as lâmpadas de iluminação pública, e que isso traz benefício para a população, que eles vão ser ampliados em 70 mil pontos, essa promessa feita após a aprovação dessa concessão, Soane. A população agradece, né, Natália? Obrigada pelas informações. E, gente, só reforçando, a SEB é responsável apenas pela iluminação pública nas ruas, parques, praças, porque no caso de problemas por falta e queda de luz dentro de casa, a responsabilidade é da Neoenergia. Então é assim, vi um poste sem luz na rua, liga para a SEB na central 155. Agora, se o problema for em empresas, prédios, residências, comércios, aí sim, liga na Neoenergia no número 116. E você sabia que além de acompanhar as notícias aqui com a gente, você também pode ficar super bem informado ao longo de todo o dia pelo SBT News? O nosso portal tem um aplicativo bem legal de navegar. Tá vendo esse QR Code aí na sua tela? Só é apontar a câmera do celular para ele que você já baixa o app, seja no Android ou iOS. Aliás, vale dizer que o SBT manteve pelo 3º ano seguido a posição de marca mais confiável de jornalismo no Brasil. Foi com base em um levantamento do Instituto Reuters para o estudo de jornalismo. No nosso portal você encontra notícias por assunto, informações sempre atualizadas. Uma das notícias, inclusive, é sobre o Enem, porque o prazo para o pagamento da inscrição termina hoje. A taxa pode ser paga, então, até as próximas horas. Se liga, então, se você vai fazer o Enem desse ano, que vai ser dos dias 5 e 12 de novembro. E se quiser saber mais, não perde tempo, aponta a câmera para o QR Code e já baixa o app. A cada pessoa desaparecida, uma família com esperança. Todo dia, 6 pessoas desaparecem no DF, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Podem passar anos e mais anos para os familiares, mas é uma espera interminável. Todos os dias saímos de casa para cumprir as tarefas do dia a dia. Trabalhar, fazer compras. Só que, infelizmente, nem todas as pessoas voltam para casa. No DF, 6 pessoas desaparecem por dia. O número foi apresentado pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, que realizou um levantamento em 19 de 2021, quando 7.203 pessoas desapareceram. Dessas, 1.800 são adolescentes, com idades entre 12 e 17 anos. Em seguida, estão pessoas entre 30 e 39 anos, que representam 20% dos desaparecidos. São pais, mães, filhos, irmãos
que deixaram seus familiares sem nenhuma notícia. O que a gente pode falar do perfil dos desaparecidos? Somem mais homens do que mulheres, somem mais adolescentes de 12 a 17 anos, eles concentram quase 30% dos desaparecidos, é uma taxa quase 3 vezes superior à taxa nacional, e somem mais negros do que brancos, amarelos, indígenas, enfim. O Jerônimo faz parte dessa estatística. Aos 19 anos, ele saiu para pedalar e nunca mais voltou para casa. Já são 4 anos de angústia e esperança de reencontrar o filho. Fui na Cracolândia, em São Paulo, fui na Bahia, Tocantins, Goiânia, fui uma porção de vezes em Goiânia. Em meio à angústia da falta de notícias, a família ainda tem que lidar com ameaças de golpistas que se aproveitam da dor. As pessoas querem extorquir, querem dinheiro, fala que está com ele, fala que que iriam pegar os meus outros 3 filhos, porque ele estava devendo drogas, entendeu? Então você, do lado de cá, você tem que sair um pouco de si e agir mais pela emoção e não pelo coração. Só cessaram essas ameaças quando eu fui para as redes sociais e eu falei que eu não daria um tostão pela vida do meu filho, mas eu daria minha vida pela vida dele, entendeu? Jerônimo enfrentava uma depressão e a família tem esperança de encontrá-lo. A indignação do pai é a falta de integração entre os sistemas de segurança. Meu filho só está registrado aqui em Brasília como desaparecido. Quando começou a pandemia, eu estava prestes a pegar o carro e sair em todos os estados brasileiros registrando o desaparecimento dele. Porque se um agente público hoje para ele em qualquer lugar, seja em São Paulo, seja em Minas Gerais, seja no Piauí, lá não vai constar que ele está desaparecido aqui em Brasília. O Corpo de Bombeiros foi chamado hoje para um atendimento bem inusitado. Olha só onde uma criança foi parar. O menino ficou preso nas grades de uma janela da própria casa e precisou de uma ajudinha para sair dessa enrascada. Os profissionais tiveram que tranquilizar a criança para liberar o garoto. O resgate foi bem sucedido e o menino não sofreu nenhuma lesão. O caso foi na cidade de Posse, em Goiás. E um susto em escola do Paranoá. O padrão de energia pegou fogo próximo à unidade de ensino. Os bombeiros foram chamados para apagar as chamas. O padrão de energia incendiado fica a 150 metros da escola Classe Natureza e pode ser uma pista de onde o fogo começou. O caminhão que fornece lanche para a escola estava dando a volta por fora da escola e encostou no fio que vai para a chácara. Esse fio, ele desconectou da rede central que passa na BR e aí um dos fios caiu e pegou fogo. A escola tem aproximadamente 250 alunos, contando o turno da manhã e da tarde. E a instituição de ensino não precisou ser esvaziada. Os professores nem ficaram sabendo, a maioria das crianças também não ficaram nem sabendo do que estava acontecendo. A Neo Energia esteve no local para restabelecer o fornecimento de luz. O governador Ibanez Rocha exonerou o diretor-geral do Detran, Marcelo Portela. A exoneração saiu na edição extra agora à noite. Marcelo é delegado da Polícia Civil e estava cedido para exercer a função de diretor desde o ano passado. Agora o diretor novo, nomeado, é o Tacane do Nascimento. E como foi aberta oficialmente hoje a estação do inverno, o friozinho vem chegando. Nas ruas há quem ache difícil lidar com esse clima, mas também há quem goste dessa queda na temperatura que hoje ficou nos 11 graus. E amanhã deve ser assim também. Tá bem frio mesmo, tava em casa, toda coberta ali, curtindo o friozinho, que eu tô de férias. Então, vou aproveitar bastante esse momento, mas já deu para sentir, viu? Tá bem frio. O friozinho, né? Começando é muito bom pra gente se vestir melhor, né? E aproveitar o clima gostoso aqui de Brasília. É mais difícil sair da cama, mas tem que sair, né? Para ir trabalhar não tem jeito. E o nosso jornal volta já.
A Secretaria de Agricultura suspendeu por tempo indeterminado todos os eventos que tenham aves no DF. A medida foi tomada por causa do aumento de surtos de gripe aviária em países da América do Sul. Na portaria publicada hoje no Diário Oficial, há também a proibição do retorno ao Distrito Federal de aves que participaram em eventos agropecuários em outras unidades da federação. Aqui no DF ainda não foi registrado nenhum caso da gripe aviária. No Brasil, há 39 casos confirmados da doença em aves. E o Banco Central anunciou hoje uma nova forma de utilizar o Pix. Será o Pix automático, que vai permitir pagamentos programados de forma mensal, por exemplo, semelhante ao pagamento via débito automático em conta corrente. A nova modalidade vai entrar em operação a partir de abril do ano que vem e vai depender, claro, da autorização do usuário. E quer ajudar a gente a trazer aqui as notícias que movimentaram o seu dia? Então anota o WhatsApp da nossa redação, é o 9962321. É só salvar esse contato aí no seu celular e mandar para a gente a sua sugestão de pauta, que é super bem-vinda. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia e eu te espero amanhã novamente. Até!